Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para bem meditarmos os textos da Palavra de Deus, vamos invocar com confiança o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Solenidade de Pedro e Paulo. Primeira leitura, nós temos esse trecho dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 12. E os Atos dos Apóstolos recorda que após ter preso, torturado alguns membros da igreja nascente, mandado matar a espada Tiago, Herodes ordena a prisão de Pedro. E os Atos dos Apóstolos nos apresentam logo de imediato a fecundidade, a verdade e o testemunho dos apóstolos. Os apóstolos haviam encontrado no caminho de Jesus todo o sentido da vida. Haviam encontrado na palavra do Senhor toda a direção para uma vida que se faz plena. E não podiam fazer menos dessa palavra e desse caminho. E por isso empenham as suas próprias vidas por causa do Evangelho. O Evangelho não era mais uma informação, o Evangelho se transformou na vida plena para os discípulos. E por isso que eles dão testemunho mesmo a preço dessa mesma vida, porque viver sem o Senhor agora não é mais possível para eles. Deixar de testemunhar as maravilhas do Senhor, o seu amor que transforma, que fortalece, que alarga os horizontes, deixou de ser uma alternativa para os discípulos. E por isso eles dão testemunho. Interessante, meus irmãos, que no grego do Novo Testamento, testemunhar e dar a vida como martírio são expressões muito próximas. Martiria, martírio, é de onde sai o testemunho, porque a forma máxima do testemunho é a entrega de toda a vida. Então os discípulos dão testemunho de Jesus, mesmo a preço da vida, ofertam a sua vida com Jesus e por Ele. Então nós estamos diante daquilo que fundamenta a nossa igreja. A igreja bebe do testemunho dos apóstolos. Nós, nas notas características da igreja, dizemos que ela é apostólica. E por que ela é apostólica? Porque ela deita raízes no testemunho dos apóstolos, que é um testemunho de anúncio com palavras, mas que tem o lastro da vida. É no sangue dos apóstolos que a igreja edifica a sua construção, tendo Jesus
como pedra angular, como bem diz o Novo Testamento. Se na igreja nós encontramos tantos testemunhos talvez minguados, ou iniciais, ou imperfeitos, também encontramos, e de uma forma ainda mais especial e própria, aqueles testemunhos que refletem o rosto mais bonito, o rosto mais fecundo, o rosto que mais apaixona da igreja. Eu sei que, comumente, os testemunhos minguados, os testemunhos iniciais, imperfeitos, são aqueles que mais aparecem. Mas para nós, que somos filhos da igreja mais próximos, resta-nos conhecer também, de uma forma especial, os belos testemunhos de Cristo, que dão para nós o rosto mais autêntico da igreja. É esse testemunho que nós precisamos ter no centro do nosso coração e que deve inspirar o nosso caminho. Claro que na igreja nós teremos aqueles que estão mais perfeitos, por assim dizer, no seu testemunho, porque estão mais unidos ao Senhor, a vida é mais semelhante ao Senhor, e encontraremos aqueles que estão ainda ou iniciando, ou no meio do caminho, ou quase se perdendo no caminho. A igreja comporta todas as idades, por assim dizer, da vida cristã. Todas as estações iniciais, imperfeitas, quase perfeitas, e ela olha para o céu, por assim dizer, e vê o seu rosto mais autêntico naqueles que já chegaram, naqueles que contemplam a Deus face a face e que nos deixaram um caminho de entrega apaixonada de Jesus. Não sem dificuldade, porque as verdadeiras testemunhas não nascem prontas. Quando olhamos os santos, particularmente aqueles que estão sobre os altares, que a igreja indica como modelos, nós nem contemplamos todos os santos, porque a comunidade dos santos vai além daqueles que estão nos altares. A igreja escolhe alguns modelos para incentivar a santidade, e nós também não contemplamos, vamos dizer assim, nesses santos, tudo aquilo que é a igreja, porque há tantos santos que ofertam a sua vida de forma escondida, também no hoje, estão como que semeando o novo de Deus de uma forma silenciosa, mas estão presentes também na nossa comunidade, na nossa igreja, e esses precisam ser para nós modelos, caminhar para a santidade, fazendo a experiência de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Nesse contexto do testemunho autêntico, que os Atos dos Apóstolos começam a nos introduzir nessa solenidade, eu gostaria de meditar com vocês, inicialmente, duas realidades que sobressaem, ou que poderiam sobressair, da leitura dos Atos dos Apóstolos dessa liturgia. Primeiro, o autor diz que a comunidade de fé acompanha Pedro com a oração. Pedro foi levado até o cárcere. Pedro foi preso e a comunidade acompanha Pedro com a oração. É a sua comunidade que lhe acompanha com a oração na hora da prova. E dessa prova especial, porque é uma prova por causa de Jesus. Poderíamos dizer que a distância e as grades não rompem a união espiritual da igreja. Bem atual aquilo que a palavra nos diz. Vejam, as grades e a distância não rompem a unidade, a comunhão espiritual daqueles que creem. Se aqueles que creem vivem a sua fé de um modo comprometido. Fiquei pensando, meus irmãos, como anda a nossa pertença à comunidade de fé nesse tempo. Estamos distantes, mas a distância física não pode se transformar num afastamento de corações, um afastamento da fé. Fiquei pensando nas coisas boas e nas coisas difíceis que a internet, que os aplicativos podem trazer para a vida de fé. Porque nós precisamos, e é uma exigência do caminho de maturação na fé, amar o povo. Quem durante o ano participa da missa conosco sabe que é uma coisa que a gente procura meditar de uma forma especial. Não há, poderia ousar dizer, um caminho de verdadeira maturação na fé
sem que meu coração encontre um povo concreto para amar e para ser amado. E por que eu digo que as redes sociais, a internet, os aplicativos ajudam e ao mesmo tempo podem provocar dificuldades? Porque há aqueles com a desculpa de dizer que muito mais do que paroquiano, muito mais do que pertencente a uma comunidade, a um movimento, são cristãos da igreja toda, acabam usando isso como uma forma inconsciente de não viver comprometidamente a sua fé onde se está. Naquele povo que ganhou, ou que deveria ganhar, porque tanto lhe ajuda, um lugar especial no seu coração. Talvez a gente se sinta próximo, e isso é muito bom, aqui é o lado positivo de tantas realidades eclesiais, as quais nós nunca estivemos presentes, presencialmente, naquelas comunidades, ou nunca conhecemos aquelas pessoas que admiramos nas redes sociais e que seguramente nos fazem muito bem. Mas aqui, atenção, um problema: nós não podemos criar uma experiência de fé só virtual, porque quando isso acontece, às vezes nós estamos sendo manobrados por nós mesmos pelas dificuldades que temos de viver a fé de uma forma concreta, com a pessoa que está do meu lado. Claro que é muito fácil, ou mais fácil, amar a pessoa que está distante e que nós só vemos nas pregações, nos momentos de oração, nos retiros. Claro que o ideal de santidade parece que se personifica, ao menos na nossa cabeça, de um modo ainda mais sensível, mas não é bem assim, porque também aquelas pessoas vivem as suas limitações. Amar um povo, se deixar amar por um povo, assim nós vamos caminhando na fé de uma forma madura. Interessante que no mandato novo de Jesus, Jesus nos pede para amar o próximo. Claro que também pede para amar aqueles que nos odeiam ou que de qualquer modo temos um pouco de dificuldade, mas amar o próximo. Por que Jesus nos pede para amar o próximo? Num certo sentido poderia dizer, mas é tão fácil amar o próximo, mas não é verdade. O próximo não é tão fácil de ser amado. Escutando algumas pessoas também nesse tempo, diferente do meu estado de vida, as pessoas sofrem uma dificuldade, porque eu sofro talvez outras, da convivência próxima em família desses dias. Conviver com a mãe, com o pai, com os irmãos, sem poder sair muito. É uma coisa bonita, alguns dias, e outros dias seguramente deve ser uma coisa muito pesada, porque fazemos a experiência muito próxima do outro, dos seus limites, das suas dificuldades. Pois bem, ali está a prova do amor. Se eu consigo amadurecer o amor mesmo nessa proximidade, com essa proximidade, eu posso dizer que amo verdadeiramente. Porque esse amor à distância não é um amor que amadurece, é um amor idealizado, porque é o que eu acho do outro. Agora, quando eu amo o próximo, o que é próximo, eu amo aquela pessoa verdadeiramente, porque não é só o que eu acho dela, eu também faço a experiência do que ela verdadeiramente é. Claro que nós somos cristãos para além dos muros de paróquia, de grupo, de igreja, somos cristãos. Isso é uma dimensão que precisamos ter muito cara no nosso coração. Mas nós nos tornamos também cristãos maduros quando nos deixamos conquistar por um povo. Permita-me provocar um pouco o seu coração e também o meu. Algum povo já conquistou seu coração? Como pertença e como missão? Você se sente parte de uma realidade eclesial na qual pode dizer, é minha casa? Aqui mesmo com as dificuldades e os limites, porque essa pertença não é feita de idealizações, essa pertença é feita de realidade. Tem gente difícil de conviver, tem situações que às vezes, meu Deus do céu, travam o meu caminho, mas aqui é minha casa. É aqui o lugar que conquistou meu coração e é aqui onde Deus me pede para ofertar a minha vida. Às vezes esse chão é um chão concreto, é onde eu piso, não é um chão virtual, não é simplesmente a rede. Há pessoas que podem cair nesse perigo de viver um cristianismo virtual, justamente porque têm dificuldade de viver um cristianismo real, concreto. Pedro é tirado da sua comunidade, posto na prisão, e depois Pedro, libertado pelo Senhor, volta para a sua comunidade. Qual é a comunidade que já há muito tempo ocupa um lugar importante na sua vida
mas que você ainda não se deixou apaixonar por ela. Uma comunidade eclesial, uma paróquia, um grupo, um movimento, onde Deus te chama a ofertar a vida, onde você pode oferecer sustento e receber sustento. Veja, Pedro era um apóstolo, portanto foi orientado pelo Senhor, mas tinha suas dificuldades na fé, precisava do sustento da comunidade. Seguramente a comunidade de Pedro era uma comunidade de pessoas muito limitadas, como nós temos as nossas comunidades, mas que precisava então Pedro do apoio dessas pessoas. Tantas vezes que Pedro apoiou a sua comunidade, agora recebe o apoio da sua comunidade com a oração e seguramente com aquele abraço forte do retorno de Pedro para a sua comunidade. Aqui a primeira coisa que por isso me detivo um pouco mais, porque é importante. Permita que essa comunidade, que essa realidade grite no seu coração, lhe apaixone, porque essa vai ser a terra na qual plantado você vai dar frutos, e frutos melhores. Não serão frutos fáceis, porque não é um relacionamento virtual. O relacionamento virtual é mais simples. Eu posso ignorar, eu posso bloquear, eu posso simplesmente me relacionar até o ponto de não gerar intimidade. Isso é interessante para a idealização. Quando a coisa começa a se tornar um pouco mais íntima, eu bloqueio. Eu parto para outra comunidade virtual, eu vou para uma outra realidade de retiro, de dentro da minha casa, mas sem oferta. Valorizar aquele povo e aquele chão que tem nutrido a sua fé desde muito tempo. Às vezes eu penso como nós somos ingratos. Achamos e há povos, a parcela do povo de Deus que alimenta a nossa fé desde muito tempo, mas nós nunca nos deixamos apaixonar por esse chão e por esse povo. Às vezes até a nossa expressão de ingratidão fere o coração daqueles que estão caminhando do seu lado e sabem que a comunidade é importante. Então, uma revisão de vida, sermos gratos e deixar que as nossas raízes sejam plantadas no chão que Deus nos pede para plantar nossas raízes. Depois, meus irmãos, nós vemos Pedro que, curiosamente, e esse seria um segundo ponto interessante, dorme entre dois soldados. Pedro está na proximidade da sua possível condenação, da sua possível morte, e dorme. Fiquei com essa imagem de Pedro que dorme nessa situação difícil. Não sei se é porque eu tenho dificuldade para dormir, principalmente quando estou um pouco ansioso, com agonia, mas Pedro está perto, próximo de ser executado e dorme entre dois soldados. Que Pedro curioso. E aí lembrei de outros sonos nas Escrituras. O sono de Elias no deserto. A gente sabe que Elias, perseguida pela rainha má, vai até o deserto para morrer, e lá ele dorme, e Deus envia o anjo: fica de pé, alimente-se, põe-se de pé, tens ainda um longo caminho a percorrer. Fiquei pensando no sono de José, esposo de Maria, que estava com dificuldade de entender a obra de Deus no seu matrimônio. Fiquei pensando, dentro de uma perspectiva mais simbólica, do sono de Jesus na cruz. Todos esses sonos, poderíamos dizer, são expressão de uma disponibilidade confiante no agir transformador de Deus. Quando o homem dorme, muitas vezes nas Escrituras, Deus trabalha. Por quê? Porque a ação de Deus vai além daquilo que o homem pode fazer. E aquilo que o homem faz diante de um dom tão grande é abandonar-se. Aqui o sono como abandono não é um sono irresponsável, é um sono que lá no fundo do coração guarda uma confiança. Sei que o Senhor fará, e se sei que o Senhor fará, posso descansar. Vejam que coisa interessante, esses sonos recordam justamente desse abandono confiante no agir de Deus, naquilo que só Deus pode fazer. Porque nessas realidades, em outros sonos, que por tempo nós não vamos mencionar aqui, trazem justamente um agir que é próprio de Deus, que só Deus pode fazer. Seja em Elias, seja em José, esposo de Maria, seja em Jesus na cruz, há uma obra que só Deus pode fazer. E para aquelas coisas que só Deus pode fazer, qual é a resposta do homem? Abandonar-se, descansar na promessa de Deus. Isso mexe com a gente, Pedro dorme
diante dessa situação difícil. Pedro se abandona na prova, mesmo que no seu coração isso não seja de tudo consciente, ele continua confiando e seguindo. Mesmo depois que ele fica nesse estágio entre dormir e acordar, porque o anjo lhe toma pela mão e Pedro não sabe direito o que está acontecendo, pensa que é um sonho, mas se deixa conduzir. Deus conduz Pedro e Pedro se abandona com confiança. Não era uma confiança clara, mas existia no coração de Pedro uma confiança, e isso fazia com que ele se abandonasse em Deus, se abandonasse na sua bondade, na sua misericórdia. Meus irmãos, isso mexe conosco. Fiquei pensando nos nossos desesperos fáceis, nas angústias que nós cultivamos e que não nos deixam dormir, e aqui significando confiar, esperar, enfim, caminhar na direção da promessa de Deus. O coração às vezes cultiva angústia, tanta coisa boa para a gente cultivar no coração, mas às vezes a gente cultiva angústia, ansiedade, o medo. Eles já estão presentes e às vezes são inevitáveis, mas nós cultivamos, alimentamos. Pedro mexe conosco com esse sono curioso dele, porque ajuda-nos a entender a necessidade de confiarmos mais, de nos abandonarmos mais. Claro que isso é um dom de Deus. Nós não temos essa serenidade por si só. Nós precisamos, e aí a oração, e aí a meditação da palavra, e aí esse pedido constante a Deus que renove a nossa fé, para que saibamos também descansar na sua promessa quando o tempo de prova chegar. Na segunda carta a Timóteo nós vemos Paulo, a solenidade de Pedro e Paulo, e eles nos ensinam. Paulo também está preso, entende que se aproxima a sua execução, e nessa grave ocasião oferece a síntese do caminho de fé que ele percorreu e que todos nós como igreja somos chamados a percorrer. Ele deve então, o cristão, combater com confiança o bom combate da vida à luz da fé. Às vezes a vida é um combate duro, difícil, como esse que nós estamos enfrentando, como o combate que cada um traz no coração e que tem o sabor próprio da sua vida. Paulo nos ensina a combater, não tem facilidade, não é um passe de mágica, mas é combater o bom combate da vida à luz da fé. Que essa penumbra da fé continue nos sustentando na batalha, mesmo com os nossos limites. Paulo nos ensina a cultivar a fidelidade de quem busca ofertar a sua vida na vontade de Deus até o fim. Por isso que ele diz que guarda a fé. Os combates da vida, guarda a fé, persevera na vontade de Deus. Paulo também nos ensina a cultivar a esperança nas promessas de Deus que não nos decepcionam. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que nesse tempo tão desafiador, meus irmãos, minhas irmãs, nossos passos voltem a andar na sua direção, na direção do Filho de Deus. Os nossos corações sejam novamente conquistados pela beleza do mistério da nossa fé. Que a nossa vida acolha e expresse com criatividade, aquela criatividade que vem do Espírito, o testemunho do amor de Deus que nos alcançou e nos fortalece. Que as expressões da nossa vida e do nosso testemunho de fé cresçam, se multipliquem nesse tempo e que sejam fontes para nós e para todos aqueles que convivem conosco, fonte da presença, da vontade, da força, da fecundidade de Deus, que não vai tardar em realizar as suas promessas, se aprendermos a esperar nele. Que São Pedro e São Paulo, a sua intercessão, nos acompanhe ao longo dessa semana e no caminho da nossa vida, que quer ser iluminada e alimentada pela fé no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.